Alô, meu querido! Fala, minha querida! Vamos continuar aqui no tópico de criminalística e, doutor, desta vez nós vamos precisar dividir, nós vamos precisar bifurcar o nosso entendimento acerca de local de crime, até porque os editais, quando eles vêm trazendo o local de crime, é preciso que você tenha uma noção um pouco mais genérica de local de crime, que é o que nós veremos aqui, e em seguida nós vamos trabalhar um pouquinho da coleta de vestígios em local de crime, porque isso também pode aparecer na sua prova juntamente dentro do tópico local de crime propriamente dito, né? Então aqui, quando a gente fala de vestígio e local de crime, os assuntos eles têm tudo a ver. É por isso que você já tem que dominar muito bem a parte de vestígios, indícios, evidência e prova, que inclusive nós já conversamos, para chegar aqui num nível de tranquilidade um pouco mais intenso. Ok? Então vamos falar um pouquinho a respeito de local de crime, que é o que efetivamente a gente vai ter que extrair o conceito de doutrina, até porque o nosso Código Penal, ele traz um conceito mais amplo de local de crime no que tange ao tempo do crime e ao lugar do crime. O conceito propriamente dito nós não temos, e aí nós invocamos a criminalística para trazer à tona o que vem a ser o conceito de local de crime. Então vamos lá. Primeiramente, tem dois grandes doutrinadores da área de criminalística que a banca utiliza como base para classificar efetivamente o que vem a ser um local de crime. O Heraldo Rabelo e o Alberi Espíndola. Doutor, para o Heraldo Rabelo, é considerado local de crime um ponto, e esse ponto ele vai marcar um fato criminoso. Esse ponto geralmente se trata de um vestígio. Então vamos usar um exemplo mais clássico. Imagina que esse ponto seja um cadáver. Então, para o Heraldo Rabelo, será considerado local do crime? Você vai fixar um ponto e deste ponto todos os locais em que houver vestígios, toda a extensão em que houver vestígios, haverá a questão de local de crime. Então, para o Heraldo Rabelo, será considerado local do crime um ponto, uma marcação, da qual toda extensão que contenha vestígio é considerado local de crime. Os grandes exemplos mais utilizados, geralmente, são os crimes envolvendo crimes contra a vida. Homicídio, por exemplo. Para o Alberi Espíndola, ele facilita demais qual é o conceito do que é o local do crime. Então, olha o que o Alberi Espíndola fala. Para ele, local de crime é toda a área física em que, presumivelmente ou não, houve cometimento de um crime e que tenha características do crime, ou seja, que tenha vestígios do crime. Todo local que tenha relação com o crime, todo local físico, isso é importante, hein? Ele utiliza o critério físico, seja ele in loco ou não, tá? In loco ou não. Então, todo local físico que apresente vestígios será considerado local de crime. Óbvio, desde que esses vestígios constatem o que se parece ser um crime. Tudo bem? Tranquilão. Então pegamos o ponto de vista das duas doutrinas mais enfáticas dentro da área da criminalística e agora nós vamos explodir esse conteúdo. Mas antes, deixa eu só te trazer, só fazer um lembrete para você lá no direito penal. Doutor, o Código Penal adota a teoria da ubiquidade dentro do local do crime. Será considerado local do crime todo local que ocorreu tanto a ação e a omissão, quanto o local em que houve o resultado ou que deveria haver o resultado. Tudo bem? Então, para o Código Penal, se você pegar lá a questão de lugar de crime, lá no artigo 6º, ele vai falar para você justamente a teoria da ubiquidade. Será considerado local do crime tanto o local em que houve a ação ou omissão criminosa, quanto o local em que produziu ou que deveria se produzir o resultado. Tudo bem? Então o Código Penal traz essa vertente para você lembrar aí também que eu também coloquei no seu material. Agora, vamos falar a respeito da classificação. Meu Deus, doutor, como cai classificação de local de crime em prova? Pedro, por quê? Porque os crimes eles estão em constante alteração no nosso Código Penal e porque muitas vezes alguns tipos de crimes enganam. Então vamos tentar entender isso um pouquinho melhor? Vamos lá. Classificação de local do crime no que tange a região, no que tange a área e outras classificações notadamente encontradas na doutrina do Victor Stanval. Tudo bem? Vamos falar primeiramente na classificação no que tange a região. Existe o local imediato, existe o local mediato e o local relacionado. Doutor, para nós fazermos uma análise quanto à região, vamos apelar novamente para um crime contra a vida. Vamos lá? Imagina, existe um cadáver mortinho aqui e ao redor do cadáver nós temos, por exemplo, briga, móveis quebrados, a presença muitas vezes de sangue. Esta zona em que concentra vestígio é chamado de local imediato. Tudo bem? Só que assim,
todo local em que há principalmente a concentração de vestígios, geralmente para se chegar nesse local, o suspeito ele precisa deixar alguns outros vestígios. Pronto, está caracterizado o chamado local mediato. É o local em que provavelmente há vestígios acerca do crime. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que dentro de uma casa, um assaltante vai, mata a pessoa que está lá, subtrai os bens e sai da casa. Doutor, o cômodo em que ele matou a pessoa é o local imediato. Agora, os demais cômodos, a porta que ele abriu, tudo isso é local mediato. Tudo bem? E o local relacionado, Pedro? Geralmente o local relacionado, ele não está fisicamente localizado topograficamente dentro do mesmo local do local mediato e imediato. Geralmente o local relacionado é um local em que houve a cogitação ou a preparação do crime, ou muitas vezes a desova, como acontece muitas vezes com o porta-malas de um carro, quando a pessoa desova o corpo em um local, mas o carro muitas vezes acaba se deslocando para outros locais. Por isso que isto vem a ser um local relacionado. É um local não diretamente relacionado com o local mediato e imediato, mas que foi utilizado para cogitação, preparação ou até mesmo para execução do crime. Tudo bem? Isto é local relacionado. Agora, vamos trazer uma abrangência de uma doutrina um pouco mais intensa, um pouco mais recente, que inseriu um local de crime bem legal pelos crimes cibernéticos após a caracterização da Lei Carolina Dickmann, doutor. Tudo bem? Então vamos lá. Área. Quanto à área, existe o local interno, externo e virtual. E doutor, para a gente classificar local interno, externo e virtual, local interno é aquele local que não está sujeito ao intemperismo, ou seja, não está sujeito aos fenômenos de tempo. Quer ver um exemplo? Essa doutrina utiliza basicamente áreas cobertas. Pouco importa se existe ou não paredes naquelas laterais. Então, por exemplo, uma tenda. Uma tenda colocada sobre uma praia é um local interno. Pedro, mas ela não tem parede. Pois é, mas ela tem cobertura, não incide luz solar e não choverá em cima. Percebeu? Então, para essa doutrina, será considerado o local interno aquele local que é coberto, enquanto o local externo, aquele local que não está coberto, consequentemente está sujeito ao intemperismo, tá? E o local virtual é aquele que não apresenta um local físico. A análise é feita por exclusão mesmo. Local virtual, notadamente você encontra nos crimes cibernéticos, principalmente aquele crime, por exemplo, de furto mediante fraude utilizando-se de uma ferramenta que nós chamamos de Internet Banking. Lá nas suas aulas de informática você aprende um tal de phishing, não é verdade? Você pega uma fake page, nessa página você coloca lá login e senha, a pessoa preenche e de repente fala assim, site temporariamente fora do ar. Porra, você acabou de cair, provavelmente, numa pegadinha que, no caso, vai gerar um furto mediante fraude, um furto qualificado pela fraude. Percebeu? O local é virtual, não existe um local físico de cometimento quando a gente pega essa subtração de bem. Deu para entender? Então, o local virtual é a boa nova que nós tivemos a partir de 2013, sendo caracterizado aí pelas doutrinas de criminalística também. Agora, permita-me entrar numa classificação um pouco mais bagunçada. O Victor Stanvan, lá na sua doutrina de criminalística, ele trabalha com uma série de classificações utilizando uma série também de análises a serem feitas. Outras classificações, primeiro, existem os locais ermos e os locais concorridos. Pedro, o que é um local ermo? É um local inabitado, é um local afastado de conglomerados urbanos. Tudo bem? E um local concorrido? Porra, local concorrido, por análise e por exclusão novamente, local concorrido é aquele que está habitado, é aquele que apresenta várias pessoas ali próximos. Tudo bem? Local aberto e fechado, muito parecido com a classificação do local interno e externo. Local aberto é aquele local em que não existe uma cobertura que está sujeito às intempéries do tempo. E fechado é aquele que não está sujeito à intempérie do tempo. E o misto? Existem aqueles locais que são considerados mistos para o Victor Stanvan, diferente do que acontece, por exemplo, lá com o Alberi Spíndolo. Aqui pro Victor Stanvan existe um local misto em que muitas vezes esse local ele pode se apresentar aberto ou fechado. Pedro, eu não entendi. Vamos lá? Quando você pega, por exemplo, a calçada de um bar, geralmente ele tem aquela tenda ali em cima, não tem? Pois é, mas a depender da situação em que existe, por exemplo, chuva ou não, ele pode descer ou subir aquela cobertura. Pronto, esse local ele é misto. Percebeu? Então, para o Victor Stanvan, há que se falar também nessa classificação.
Locais móveis e imóveis é autoexplicativo, não é verdade? Um veículo, se um homicídio foi praticado dentro de um veículo, o local é móvel. Se foi praticado, por exemplo, em uma residência, o local é imóvel, bem tranquilo. E isolados e contíguos. Doutor, isolados e contíguos, qual que é essa classificação? Se você pega uma casa, por exemplo, que está solita, ela não tem, por exemplo, fronteira com nenhuma outra casa ao lado, neste caso esse local é um local isolado, é um local que não tem fronteira com ninguém. Agora, você já ouviu falar naquelas famosas casas, alguns chamam de germinada, é cheio de germe, né, na casa. Meu filho, é casa geminada a nomenclatura. Você percebeu que a casa muitas vezes fica colada na outra? Ou até mesmo em prédios, em apartamento. Existe um apartamento em cima, um apartamento do lado, um apartamento embaixo. Isto é um local contíguo, é um local que faz fronteira com outros locais. Isolados não faz e contíguo faz. Tudo bem? Visto essa classificação, perceba que a classificação do Victor Stanfel é um pouco mais robusta do que aquelas apresentadas por outras doutrinas. É por isso que é importante que você memorize também essa outra classificação feita por ele. Avança comigo e vamos falar agora um pouquinho a respeito do isolamento e da preservação do local do crime. Muitas vezes, inclusive, sendo o tópico certo lá no seu edital, que muitos, inclusive a própria Polícia Civil de São Paulo, traz aí a questão da preservação. Primeiro, vamos trazer o ponto de vista legal. É interessante a gente trabalhar que do ponto de vista legal, será considerado local, na verdade, preservação? Vamos estabelecer primeiro um conceito, né? O CPP, ele não traz para nós o que é o conceito de preservação, mas só para você entender um pouquinho melhor. Será considerado preservação do crime quando o indivíduo não alterou ou não violou as configurações marcadas pelo crime posteriormente ao seu cometimento. Este é o conceito de preservação. É quando não houver nenhum tipo de alteração no local posteriormente ao cometimento do crime. Tudo bem? Então isso é preservação. O CPP, ele tem dois dispositivos muito cobrados em prova que pode cair para você. O artigo 169 e o artigo 6º, inciso 1º e 2º. O artigo 6º, inciso 1º e 2º, ele vai trabalhar com inquérito policial. Ele vai trabalhar com os procedimentos feitos em sede de inquérito policial. Então o que ele fala no inciso 1º? A autoridade policial, ela vai se deslocar para o local do crime e vai assegurar que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então olha que interessante, o delegado, ele deve se deslocar até o local do crime e assegurar que não vai haver violação do local até que os peritos cheguem no local. É isso que vai nos dizer o inciso 1º. O inciso 2 do artigo 6º, ele vai falar o seguinte: apreender os objetos ali deixados na cena do crime, mas doutor, a autoridade policial deve apreender os objetos, mas depois de liberados pelos peritos. Então olha que interessante, o delegado chega, assegura a devida preservação do local e em seguida ele deve o quê? Aguardar que o perito trabalhe na cena para que posteriormente se apreenda os objetos do crime que o perito não for utilizar ali na prática. Então inciso 1º e inciso 2º são dois dispositivos muito importantes para você lembrar. E mais o artigo 69 que eu também deixei no seu material para você, né? É ratificado a ideia de que a autoridade ela deve imediatamente preservar o local do crime até a chegada dos peritos, que poderão esboçar os seus laudos com esboços, esquemas, desenhos e croquis. Tudo bem? Então esse é o dispositivo legal no que tange a preservação e isolamento de local. A doutrina, agora indo um pouco mais para a área de criminalística, ela enfatiza 3 fases de abordagem de isolamento e preservação do local. Doutor, uma primeira fase leva em conta a chegada da Polícia Militar. Se você for pesquisar, você vai ver que geralmente quando houver um crime, a população tendencia a chamar primeiramente a PM. A PM é a primeira polícia que será acionada em se tratando das fases de abordagem do local. Esta polícia militar, em tese, doutor, é uma polícia que deveria ter sido treinada a já chegar no local e preservar. Só que hoje, infelizmente, no Brasil, isso não é uma realidade. Até porque existe até mesmo dificuldade, doutor, dificuldade para que nos cursos de formação de soldados da Polícia Militar seja incluído, por exemplo, uma análise criminalística de local de crime. Hoje praticamente isso não é feito, doutor, infelizmente. E é por isso que essa primeira fase é a fase mais crítica que a gente tem de abordagem de local. Até porque
Curiosidade é uma característica inerente de nós humanos e as pessoas, geralmente, quando a polícia chegou, elas já andaram em tudo ali. Já fudeu a porra da cena toda. Mexeu pra ver se a vítima tava viva ou morta e aquela história toda que a gente pega. Às vezes até mesmo o SAMU chegando lá e abordando a questão da pessoa, bota um lençol em cima, aquele lençol maldito. Aí vamos esconder a vítima pra não gerar crítica. Não é pra esconder, é daquele jeito que tem que ficar mesmo. Mas tudo bem. Enfim, não é verdade? Essa é a primeira fase, nada mais é do que o cometimento do crime até a chegada do primeiro policial militar. Em seguida, esse policial militar ele vai dar início à segunda fase de abordagem do local, que nada mais é do que o acionamento da autoridade policial, diga-se, dos delegados de polícia a autoridades das polícias judiciárias. Tudo bem? Então, a segunda fase nada mais é do que entre a chegada do primeiro policial militar até a chegada da autoridade policial. Essa autoridade policial deve fazer tudo aquilo que nós conversamos aqui no artigo 169 e no artigo 6º, inciso 1 e 2. Deve assegurar que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. Doutor, só na terceira fase é que a autoridade policial aciona os peritos. Você entendeu o porquê da demora para o perito chegar na cena do crime? O perito deveria ser o primeiro a chegar, mas infelizmente no Brasil a logística não é essa. Então olha que interessante. A primeira fase vai do cometimento do crime até a chegada do primeiro policial. A segunda fase, a partir do primeiro policial até a chegada da autoridade policial. E a terceira fase, desde a chegada do delegado até a chegada dos peritos criminais, que vão tutelar, aí sim, o local de crime. Tudo bem? Será o perito o responsável a partir disso pelo local do crime. E aí nada melhor do que também nós tangenciarmos uma classificação no que tange à preservação do local. Local idôneo ou não violado é aquele que não teve alteração desde o cometimento do crime, e existe o inidôneo ou também chamado de violado. Esse daqui é aquele local que muitas vezes apresenta vestígios contaminados. Tudo bem? Bem interessante essa classificação, também bastante simples. Aí você indagaria, Pedro, ótimo. Se eu alterar o local do crime, eu cometo crime? Sim, artigo 166 do Código Penal. Alterar local especialmente protegido, beleza? Se você alterar local de crime, você comete crime do artigo 66. E o 347 seria você manipular, você inovar artificiosamente aquele local do crime com a intenção de enganar, por exemplo, um juiz ou um perito. Tudo bem? Então, artigo 166 e o 347 são condutas tipificadas como crime pelo Código Penal para quem efetivamente altera o local do crime. Show? Bem legal também a nossa explicação no que tange a isolamento e preservação. Vamos falar um pouquinho a respeito agora? Isso aqui, doutor, você só encontra em doutrina mais rebuscada, tá? Por isso que eu quero trabalhar com você muito bem o que vem a ser o chamado epitâmero de Quintiliano. Dentro da finalidade e do levantamento de local, Pedro, por que se faz levantamento do local do crime? Cara, você vai buscar responder 7 perguntas aqui. Nós vamos ver que na verdade são 6. Tudo bem? Mas o epitâmero de Quintiliano, ele norteia o porquê de se fazer levantamento de local de crime. Primeiro, eu quero descobrir quem cometeu o crime, ou seja, atribuir a autoria, na verdade o que foi cometido ali e quem, né? Se houve de fato um crime, quem cometeu o crime, qual é o crime, como ele foi praticado, onde ele foi praticado e quando ele foi praticado. Então, noções de tempo, espaço, autoria, participação, instrumento utilizado, tudo isso o perito criminal vai ter que responder lá no laudo, essas 6 perguntas. Pedro, mas o epitâmero não é 7? De fato, doutor, é 7. Só que nós temos um problema. Quando eu pergunto por que o crime foi cometido, você concorda que isso é uma motivação subjetiva? Doutor, por mais que seja a função da finalidade do levantamento determinar o epitâmero de Quintiliano, o porquê não é respondido pelo perito. O porquê é respondido pelo delegado e pelos investigadores. São os motivos que levaram o cara a cometer aquele crime. Por exemplo, vingança, por exemplo, ciúme e por aí vai. Então, quando eu pergunto, faço essa análise do porquê, por que o perito não se preocupa com o porquê que aquele crime foi praticado? Porque isso aqui nada mais é do que um vestígio subjetivo, enquanto todos os demais são vestígios de natureza objetiva. Muito bom, por sinal, você saber diferenciar esses dois aqui.
Ok? Esta seria a primeira finalidade no que tange ao levantamento de local. Agora vem comigo para a gente analisar quais são as finalidades propriamente ditas. Quais são os passos a serem seguidos a partir do momento em que o perito chega no local do crime e começa a fazer a análise. Quer ver? Primeiro, o perito ele vai determinar se houve ou se não houve crime. Primeiro, você vai chegar naquele local e vai falar, porra, de fato isso aqui é um crime ou não é? Então, pela experiência, pelos treinamentos, pelas análises a serem feitas, o perito ele vai olhar para aquela situação e vai dizer, opa, foi crime. Ou ele vai olhar para aquela situação e falar, não, isso aqui não é crime, isso aqui não é da nossa ossada. Percebeu? Primeira coisa é considerar se houve crime ou não. Segundo, se houve crime, será que existe uma forma qualificada ou circunstanciada desse crime? Será que o furto foi com emprego de escalada, por exemplo? Porque o furto simples é uma coisa, se o cara escalou, o furto é qualificado. Então você concorda comigo? Eu gosto muito de bater nas minhas aulas quando eu trabalho penal, processo e também criminalística com a galera, meu amigo. Não tem como um perito criminal ser perito criminal desconhecendo a lei penal. Pedro, por quê? Porra, você tem que saber que, por exemplo, a utilização de fogo explosivo qualifica um crime de homicídio. É você, perito criminal, quem vai trazer para o juiz à tona essa qualificadora do crime. Então você precisa dominar a lei. Até porque lá no laudo, quando você explicar com emprego de fogo, veneno, asfixia, o juiz naturalmente já vai qualificar o crime na hora de fazer a tipologia, na hora de fazer o tipo, a catalogação do tipo penal. Percebeu? Qualificar o circunstancial o crime é fundamental. Em seguida, como terceira etapa, a identificação do criminoso, buscar elementos que identifiquem o criminoso, depois a perpetuação do local. Doutor, a perpetuação do local é feita basicamente de 4 formas: levantamentos, revelações, decalques e reprodução simulada dos fatos. Vamos falar primeiro a perpetuação acerca do local a respeito dos levantamentos. Primeiro, chegou no local do crime, doutor, verificou essas 3 análises, vai se perpetuar o local antes mesmo de você manipular vestígio. Tudo bem? Então, levantamento. Primeiro, há que se falar no levantamento descritivo, é você descrever o local do crime. O levantamento fotográfico, que é você basicamente trazer toda a esquematização para você depois construir a dinâmica do fato, muitas vezes juntamente sendo praticado com o levantamento topográfico, em que os peritos atualmente já utilizam drones para varredura de local de crime, então o levantamento topográfico é importantíssimo, e o levantamento dactiloscópico, ok? Se necessário, eu vou fazer revelações e decalques. Revelação por quê, Pedro? Porque muitas vezes existem aquilo que nós chamamos de vestígios latentes, sangue que foi limpado ali da cena do crime. A questão de impressão digital em locais translúcidos que você não consegue ver. Então as chamadas impressões latentes você consegue fazer por meio das revelações, ok? Decalque. O que é decalque? Já ouviu falar que, por exemplo, você coloca uma folha sulfite ou qualquer tipo de folha sobre uma superfície rugosa e passa um lápis ali em cima, geralmente para você tirar chassi do carro? Isso é um decalque. Tudo bem? E por fim, a reprodução simulada dos fatos, se necessário, nos termos lá que a gente tem do Código de Processo Penal, lá no artigo 7º do Código de Processo. Reprodução simulada dos fatos só poderá ser feita quando não romper com a ordem pública ou com a moralidade pública. Você não vai fazer uma reprodução simulada dos fatos de um crime de estupro. Não faz sentido. Percebeu? Por quê? Porque ofende a ordem pública, ok? Então, reprodução simulada dos fatos também poderá ser feito. Visto essas 4 análises da perpetuação, a última coisa que a gente vai ver, na verdade, a respeito disso daqui, é a legalização do indício, ok? Até esqueci de colocar aí, você pode até complementar. Por fim, coloca assim, ó, a legalização. A legalização do indício, na verdade, dos vestígios, nada mais é do que você catalogá-lo dentro de uma cadeia de custódia. Tudo bem? Isso é importante que você se lembre. É você catalogar esse vestígio lá na cadeia de custódia. Pedro, mas como é que eu acho esse vestígio no local do crime? Pronto, entramos no tópico novo, que é a busca por vestígio. Essa busca de vestígios feita em local de crime, basicamente obedece 4 tipos de busca. E aí você tem que saber quais são elas, eu deixei tudo bonitinho no seu material, quais são as vantagens e desvantagens e quando ela é utilizada. Vamos lá?
Primeiro, saiba que eu fiz uma análise crescente da quantidade de peritos a serem utilizados. Você vai ver que a busca em espiral, basicamente, ela é utilizada para pequenas áreas e quando houver poucos ou apenas um perito. Então esse perito começa perifericamente a fazer a varredura do local até que ele chegue no centro, por exemplo, onde se encontra o cadáver ou o local de corpo de delito, qualquer situação, qualquer tipo de vestígio ali apresentado. Então a busca em espiral ela é utilizada para áreas pequenas quando houver poucos ou apenas um perito. Busca por quadrante. Eu vou pegar o local do crime e eu vou dividir em quadrante, geralmente locais em que já existem as chamadas divisórias, como acontece em cômodos de casa, não é verdade? E quando houver um pouco mais de peritos, por exemplo, quatro peritos ou os técnicos auxiliando os peritos ali no local. Não é verdade? Cada um vai ficar responsável pela varredura de um tipo de quadrante. Depois existe também a busca em linha. A busca em linha, uma série, vários peritos se organizam em linha, ok? E vão fazer uma verdadeira varredura do local. Percebeu? Eles vão fazer uma linha e vão fazendo uma varredura de todo o local. Qual é o problema? Exigem muitos peritos para se fazer esse tipo de análise, tá? E por fim, a busca em linha cruzada ou grade, que é a mesma coisa. Busca em grade ou linha cruzada utiliza o mesmo princípio da linha, mas aqui é feito em um sentido e depois em outro. Por isso que alguns chamam de grade. Aqui ela é muito mais trabalhosa, mas ela consegue levantar muito mais vestígios, ela é muito mais rica e muito mais detalhada do que as demais. Tudo bem? Tranquilão? Então é isso que eu tinha para falar com você a respeito dessa busca por vestígios e introdução ao local de crime. Doutor, esses conceitos podem ser utilizados pela banca aí para você e eu não tenho dúvida. Se vier local de crime no seu edital, uma das questões nós trabalhamos aqui nessa aulinha e você com certeza vai conseguir gabaritar.